saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz de Cristo. Hoje, 10 de maio, estaremos dando continuidade às lições do segundo trimestre deste ano de 2020. Estamos estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Dentro das 13 lições deste trimestre, estudaremos a condição dos gentios sem Deus. Se liga que você vai ser abençoado e vai perceber como o nosso Deus é maravilhoso e conhece todas as coisas. E você pode dizer que verdadeiramente as Escrituras Sagradas elas são inspiradas pelo Deus Altíssimo. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Oremos. Deus meu soberano Pai, aqui nos encontramos, meu Senhor, diante de Ti, pedindo, meu Deus amado, a sabedoria, a inteligência, o entendimento que vem direto do Teu Espírito, para que possamos, meu Senhor, compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos ajuda, meu Senhor. Inspira nossas mentes e corações para compreendermos o Teu querer. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Coisa maravilhosa. Hoje, em Jesus Cristo, nós herdamos o que contam cerca de mais de 8.000 promessas da parte de Deus para toda a humanidade. E seja grato e feliz, porque Deus, em Jesus Cristo, Ele verdadeiramente te ama. Aleluia, glória a Deus. Como introdução desta lição, na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Aleluia, glória a Deus. Entenda que a palavra gentil quer dizer alguém que não é judeu. Aleluia. As promessas, elas inicialmente, elas foram feitas ao povo hebreu e aos judeus. Mas em Cristo nós herdamos todas as promessas. Dantes, longe dessas promessas, hoje muito próximo, muito perto, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. A leitura diária, Gênesis 17, versículos 10 e 11. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circundareis a carne do vosso prepúcio. E isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Aleluia, glória a Deus. Esta promessa, ou melhor, esta aliança começou com Abraão. E veja que é a palavra de Deus. A gente vai estudar mais adiante
acerca do que é circuncisão e veremos informações preciosas para nós hoje que somos povo de Deus. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Oh, glória! E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Oh, glória a Deus! Então, o sentido da circuncisão apontava para a santificação. Vocês vão encontrar em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9, esta repetição, aleluia, desta passagem bíblica, onde na nova aliança você também é chamado para ser reino de sacerdote, nação santa, nação eleita, e também considerado propriedade particular, peculiar, exclusiva de Deus. Que coisa maravilhosa! Gálatas 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Aleluia! O sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a circuncisão. Vejam a grande diferença da nova aliança em Cristo com a velha aliança. Antigamente, então, todo homem que quisesse ser homem de Deus e ter um pacto com Deus, precisava ser circuncidado. Hoje, esta circuncisão ou a incircuncisão necessariamente não mostra que você é homem de Deus ou mulher de Deus. Porém, aleluia, Deus alcança todos, homens e mulheres, através de um novo pacto, onde o que vai revelar que você verdadeiramente é um circunciso é o fato de você ser uma nova criatura, que vai ser demonstrada pela tua conduta, pela tua maneira de ser, pelo falar, pelo pensar, enfim, pelo agir. E aí você verdadeiramente vai revelar, como carta lida, que você é um circuncidado, mas não na carne, mas no coração. Vamos ver isso mais adiante. Gálatas 3, versículo 29. Em Cristo, os gentios tornaram-se a descendência de Abraão. Aí o versículo 29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Oh, glória! Então, quando você lê o Antigo Testamento e você verificar as promessas que foram feitas a Abraão e seus descendentes, você pode se incluir como um abençoado em Abraão, porque todas as promessas a Abraão abarca todo o povo da terra, todas as nações. Que coisa maravilhosa! Sexta-feira, 1 Crônicas 29, no versículo 15. Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Oh, glória! Quando não se havia esperança, a gente verifica nesta passagem o que é confirmado pelo apóstolo Pedro, quando ele diz que nós somos peregrinos aqui na terra, ou seja, estamos de passagem. Veja que tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento tem uma linguagem idêntica. E uma diferença está certamente na aliança que Deus faz para com os homens.
No Novo Testamento, a gente tem aliança em Cristo para toda a humanidade, para todos os que crerem nele. E no Velho Testamento, a gente vê uma aliança onde aquele que quiser verdadeiramente ser povo de Deus, tinham que fazer uma aliança com o povo judeu, com Abraão, na circuncisão. Porém, hoje parece que está bem mais fácil para nós. Porém, a dificuldade está relacionada às dificuldades do dia a dia, ao inimigo que nos cerca, às doutrinas e ao mundo que vende para nós maneira de ser, maneira de agir, maneira de pensar, que muitas das vezes contrasta com a vontade de Deus expressa na sua palavra. Mas se os irmãos meditarem, os irmãos vão ver que o Velho Testamento, embora tenha algumas passagens que aparentemente têm contraste com a maneira de viver hoje, quando se fala da vontade, da direção que Deus nos dá, verdadeiramente há um raciocínio lógico que a gente tem que depreender na palavra. E vocês vão encontrar respostas para muitas coisas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E lembrando que as coisas do Velho Testamento, que expressa a lei que foi dada a Moisés e os profetas e todos que escreveram no Velho Testamento, eles seguiam a lei, a gente vê que tem ali sombras de coisas vindouras. Não há imagem exata das coisas, como diz o autor de Hebreus no capítulo 10 e no versículo 1. Então, a gente encontra sombras verdadeiras de coisas futuras. E aqui está uma. Hoje, nós somos peregrinos na terra também. Oh, glória! João, no capítulo 17, versículos 3 a 7. E a vida eterna é esta, que te conheço, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Vejam aí as palavras de Jesus Cristo, e aqueles que dizem que seguem o Deus bíblico, têm que prestar atenção nessas palavras. O Deus bíblico, ele é revelado por Cristo e pelos profetas. E a palavra que foi dada e revelada a esses homens, verdadeiramente é a direção que nós temos que seguir para que a gente possa dizer que é povo de Deus. E Jesus aqui, ele é a revelação de Deus para todos nós. Foi enviado por Deus para que a gente o conhecesse. Então toma posse desta bênção. Vamos ver o versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui você tem uma revelação que Cristo, ele existia muito antes dele vir aqui à Terra. Então temos que prestar atenção. Quem é esse Cristo? Quem é Jesus? E hoje temos que ter também a visão quem é Jesus, não aquele crucificado, mas o glorificado por Deus, que está descrito em Apocalipse, no capítulo 1. Então, a gente tem que prestar bem atenção a quem nós servimos. Então, glória a Deus. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Ou glorificado seja o nome do Senhor. Aqui Cristo revela a natureza do seu ser, de onde ele veio, a quem ele verdadeiramente serve e quem o enviou.
Prestemos atenção. Então, Deus altera a situação dos gentios segundo os seus desígnios eternos. Ou seja, antes mesmo da fundação do mundo, ele já elegeu um povo. Então, seja um eleito no nome de Jesus Cristo, eleito por Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12, e em Romanos, no capítulo 4, no versículo de 12 a 14. Efésios 2. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Oh glória! O apóstolo Paulo aos Efésios, ele dá para a gente uma revelação de que dantes não conhecíamos a Deus, o Deus bíblico. E Cristo nos proporcionou a gente não só conhecer este Deus bíblico, mas também participar das promessas deste Deus para seu povo. E louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo, então, nós somos como que circuncidados pela fé. Romanos 4, versículos 12 a 14. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Aleluia, glória a Deus. Aqui a gente percebe quão importante é a gente entender o valor da fé. Abraão, antes mesmo de ser circuncidado ou ter a circuncisão como uma forma de aliança com Deus, a gente vê que ele foi chamado antes de ser circuncidado. Então, ele foi justificado pela fé. Assim, também Cristo resgata esta condição do ser humano, que é resgatado, é justificado através da fé e da fé em Cristo Jesus. Vejamos agora o primeiro tópico desta lição, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Aqui cabe a gente ressaltar que para os judeus, os gentios, ou seja, aquele povo que não era nascido judeu, era imundo. E a gente vê algumas situações em Atos dos Apóstolos, onde os judeus, eles não podiam nem comer, nem sentar à mesa dos gentios, ou vice-versa. E de tal maneira que havia uma certa acepção de pessoas por parte dos judeus. No primeiro item, o conceito da circuncisão. Muito importante você entender isto. Alguns criticam a palavra de Deus e, logicamente,
raciocinando com aspectos carnais, e na Bíblia a gente encontra isso na atitude, por exemplo, de Zípora, quando Deus ele ameaçou a Moisés porque ele não tinha ainda circuncidado os seus 2 filhos. A gente vê Zípora pegando uma pedra pontiaguda, fazendo a circuncisão nos 2 meninos, e ela pegou os 2 meninos e jogou aos pés de Moisés, e chamando até Moisés de homem sanguinário, por causa do sangue que saía deste ato da circuncisão. Então, vejam que o pensamento de Zípora também pode estar passando por muitas mentes nos tempos de hoje também. Por que Deus mandou praticar tal ato? Será que ele é malvado? Será que ele tinha esse gosto, esse prazer de ver o mal do seu povo, de ver a dor em criancinhas? Vamos ver que tudo que Deus ele manda fazer tem algum ganho espiritual, e com certeza Deus não é mau. Aleluia. Vamos ver o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Encontramos esta passagem em Gênesis 10:11, como já vimos. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Aleluia! A partir daí, aquele menino, aquela criança era herdeira em Abraão de todas as promessas. Você pode até pensar que é um ato rude. Todavia, uma vez eu li um livro de um médico que também era cristão, e este médico ele trouxe uma revelação à luz da ciência, que justamente no 8º dia de nascimento aumentava a quantidade de protrombina e de vitamina K no recém-nascido. E de tal maneira que essas 2 substâncias ajudavam a cicatrizar mais rápido. Então veja que a lei de Deus é perfeita. Com certeza Abraão e os israelitas cumpriam esta ordem, não sabendo deste detalhe da ciência. Eles não tinham este conhecimento, mas Deus o tinha. E por isso, exatamente ao 8º dia, não é muita coincidência hoje a gente ter este conhecimento científico? Então, tudo que Deus faz é perfeito. Isso demonstra que Ele sabe todas as coisas, e a ciência, quando descobre algo, com certeza foi algo que Deus criou. Portanto, Deus o sabe. Está aí um episódio que a gente encontra na palavra de Deus que demonstra esta presciência de Deus, como Ele sabe todas as coisas, essa onisciência, que coisa maravilhosa. É por isso que a gente tem na palavra a certeza que é a vontade de Deus para nossas vidas, e pode confiar, porque Jesus, Ele é fiador desta aliança que a gente tem hoje com Deus. Glória a Deus por isso. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. E você encontra lá no livro de 1 Samuel, quando Davi enfrentou ao gigante Golias,
a gente vê Davi chamando a ele de incircunciso. E como que Golias afrontando o Deus Altíssimo, porque ele estava contra o povo de Deus e afrontando ao próprio Deus. E Davi o chamou de incircunciso, porque justamente os filisteus não eram circuncidados. O significado religioso da circuncisão é o segundo tópico. Seu significado religioso apontava para a santificação. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Presta atenção. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Jeremias 5, versículo 7, Oséias 4, versículo 14, Gálatas 5, 19. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os circuncisos, como disse Dantes, né? Está lá em Atos 11, no versículo 3. Vejam que os judeus levavam isso a sério e também era para levar. Aleluia. O item 3, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, versículo 29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a circuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6, versículo 15. Veja aqui o apóstolo Paulo dando para nós uma esperança maravilhosa, porque nós não precisamos de mãos de homens para nos tornarmos servos de Deus ou homens de Deus. Todavia, é lógico que temos a pregação, mas quem convence o homem do pecado é o próprio Deus, através do Espírito Santo. E neste convencimento é que há uma circuncisão, que eu vou chamar de circuncisão espiritual, e que a Bíblia fala de circuncisão do coração. Ou seja, através deste operar do Espírito, tornamos-nos uma nova criatura. E como já disse, trata do sinal de que você verdadeiramente é de Deus. O item 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. É lógico que na época em que viviam os apóstolos, eles trazendo uma nova aliança de Deus com os homens, pregando acerca dessa nova aliança em Jesus Cristo, eles estavam nesse período de transição da época da lei e desta nova aliança em Jesus Cristo. E a dificuldade daqueles tantos convertidos, quantos os que não eram convertidos e eram judeus, eles em aceitarem tal coisa. E a dificuldade maior é compreenderem que toda a Escritura na Velha Aliança, que está lavrada no Velho Testamento, toda a aliança, toda a palavra leva à pessoa de Cristo. E só conseguimos verdadeiramente enxergar isso através do Espírito Santo. Ou seja, era preciso ser convertido, era preciso entender tais coisas para compreender espiritualmente o que Deus já tinha dito através dos profetas, antes mesmo de Jesus Cristo. Então,
Seja feliz sabendo que você faz parte de uma aliança que não foi criada ao acaso. Deus, Ele verdadeiramente, Ele te elegeu desde a fundação do mundo. Então você vai encontrar a pessoa de Cristo em todas as alianças que Ele já fez com os homens, desde Adão, vai a Noé, Abraão, Moisés, não importa. O Senhor Deus sempre Ele apontou para a pessoa de Jesus Cristo nesta nova aliança que temos hoje com nosso Senhor Deus. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja, que é o concílio em Jerusalém. Você vai encontrar isso em Atos 15, versículos 1, 2, 5 e 6. E seria muito importante você ler este capítulo de Atos, porque vai mostrar o que verdadeiramente nós temos que guardar da velha aliança. E entendendo o que deveríamos, na prática, guardar da lei. E no nosso meio, até hoje, temos muita confusão. Mas os apóstolos, eles deram a solução. Enxergue quem quiser. Por exemplo, vocês não vão encontrar em Atos 15, que é o que deveríamos guardar da lei, o guardar o sábado. Podem notar. E se fosse uma coisa muito importante para que os gentios seguissem, com certeza os discípulos, os apóstolos, enumerariam tal coisa neste capítulo 15 de Atos. Então procurem lá se tem guardar o sábado como uma coisa importante da lei para que os gentios eles seguissem. Não tem. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3, versículo 3. Mas volto a dizer, leiam em Atos 15, versículos 28 e 29. Vocês não vão encontrar algumas observações que alguns querem que hoje sigamos, como por exemplo, volto a dizer, seguir o sábado. Seria uma irresponsabilidade dos apóstolos se eles não dissessem isso nesse capítulo de Atos, porque esta palavra, ela foi ventilada para todas as igrejas daquela época. Todos que seguiam e queriam seguir a Cristo receberam tais orientações. E seria uma irresponsabilidade se os apóstolos não dissessem, por exemplo, que deveriam seguir o sábado, guardando esses aspectos da lei. Então, eu chamo a você para meditar nisto e entender esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e entender principalmente o que Deus verdadeiramente quer de nós nesta nova aliança, para que a gente não viva a lei, não viva a velha aliança, porque aquele que guardar a lei hoje deve guardar toda ela. De tal maneira, se não guardar toda ela, é considerado maldito. Então, maldito aquele que não guarda toda a lei, aquele que segue a lei. E hoje, nós seguimos a lei sim, mas a lei de Cristo, e cumprimos a lei em Cristo. E toda esta decisão acerca do clareamento das opções que tinham aqueles que se convertiam estão relatadas em Atos capítulo 15. Leiam esses versículos, inclusive o 28 e 29, e você vai compreender bem isto. Então, resumindo aqui o capítulo, ou melhor, este tópico 1, os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Próximo tópico, estranhos ao concerto da promessa. Nesta parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios
Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa. Efésios 2, no versículo 12. Item 1. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, veja entre aspas, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Aqui a gente encontra a palavra antes da regeneração. E entenda que antes de conhecer a Cristo, antes de reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, você não cria em muitas coisas que estão prescritas na palavra de Deus. E por isso você estava imerso no paganismo, no pecado, porque estava sem Cristo. E depois que confessou a Cristo como seu único suficiente Salvador e seu Senhor, você teve esta condição de poder ser chamado regenerado. Isso indica que dantes as práticas de obras que são consideradas boas ou até religiosidade nunca levaram você a ser salvo ou obter este perdão da parte do nosso Deus, porque isso só encontramos em Cristo. Então, glória a Deus, que deixamos de ser religiosos para sermos regenerados e, portanto, longe do paganismo, porque encontramos a direção de Deus em Cristo Jesus. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Então é isso. A partir do momento em que confessamos a Cristo como Senhor, a gente passa a conhecê-lo e entender bem quais são as suas promessas, quais são as potencialidades em Deus para nossas vidas, e Ele nos enquadra na sua obra. Que coisa maravilhosa. 2. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos, não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Romanos 9, versículo 4. A notícia boa para você é que você não precisa colocar na tua cabeça um quipar, você não precisa fazer a tal da circuncisão, você que é homem, você só precisa crer em Cristo. E você não precisa de nenhum ritual judaico, você não precisa cumprir aquelas festas que os judeus tinham que cumprir. Hoje, a nova aliança, ela é alicerçada em Cristo. E na fé em Cristo, você se achega a Deus e ponto. Não tem os requisitos da lei para você ter que seguir, para você ser um bom servo de Deus. Creia nisso. Você não precisa das obras da lei, e sim se inserir nas obras de Cristo. Ainda no mesmo item, a constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente a judeus, e deste modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aqui eu chamo a atenção que sempre me perguntam acerca dos povos que
antigamente não faziam parte de Israel. Como é que era a situação desses povos? Como é que vai ser a situação da salvação desses povos? E eu digo para vocês que há relatos de missionários, de homens de Deus, mulheres de Deus, que tiveram contatos com nações que nunca tiveram contato com Israel, que professavam a fé num Deus invisível, que tinham a promessa de uma vinda deste Deus invisível, de um filho deste Deus invisível, e que, portanto, criam nesse Deus invisível, nesse Deus que não podia ser feito uma imagem para adorá-lo. E Deus, ele se revelou assim a muitas nações no tempo de antigamente. E vamos ter muitas surpresas, com certeza, naquele grande dia, quando o Senhor chamar os seus. E quando tivermos no tribunal, ou melhor, no grande trono branco, onde vai haver condenação para aqueles que não estavam sem Cristo e sem Deus. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. Então hoje nós temos que pregar isso, e as pessoas que quiserem salvação precisam de Cristo. É por meio de Cristo, não tem outro nome. E é isso que os povos têm que saber. Nos tempos de hoje é isto. O item 3. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Atos 13, 32 a 37. Dentre eles, o pacto abraâmico, Gênesis 12, 1 a 3. O pacto mosaico, Deuteronômio 28, 1 a 14. E o pacto davídico, 2 Samuel 7, 13 a 16. Aleluia. Então, todos os pactos de Deus para com os homens, a gente vê inserido intrinsecamente a promessa da vinda do Messias. E até hoje alguns judeus esperam este Messias que já apareceu. E quando ele vier, já será de uma outra forma, de uma outra maneira que o povo judeu com certeza desconhece. Louvado seja o nome do Senhor. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica, ou seja, estavam fora. Porém, a gente encontra na palavra de Deus alguns desses gentios que entraram dentro desses pactos. Que tal a gente lembrar de Raabe, a prostituta, no tempo de Josué? Que tal a gente lembrar de alguns gentios que, mesmo não sendo judeus, mas que tiveram o que eu chamo hoje de graça como sombra lá no Velho Testamento, como sombra da graça que hoje nós recebemos em Cristo. Coisa maravilhosa é a gente ver Ruth e tantas pessoas que tiveram esse pacto, conhecendo a Deus, conhecendo as suas promessas em Abraão, Isaac e Jacó. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Você e eu, gentios, herdeiros desta promessa em Abraão. Então você pode dizer que você é filho de Abraão. Aleluia. Resumindo o tópico, a antiga condição dos gentios era desoladora.
viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Próximo tópico: sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que coisa triste. É o homem sem Deus, sem esperança. Normalmente é sujeito à depressão, é sujeito às intempéries do tempo e pode naufragar com muita facilidade. Primeiro item: desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Aleluia, glória a Deus. Então, quando se fala de esperança, se fala em confiança no porvir. E lembre-se que fé é traduzida em certeza. Então, essa esperança, ela é traduzida para nós como certeza das promessas que vão se cumprir em Cristo Jesus. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Vejam só. Então, se nós ficarmos apegados apenas a esta existência, quão infelizes nós seremos ou somos? Porque pense, um dia você vai envelhecer e você vai entender que você está prestes a morrer. Como é que você vai viver estes últimos dias se você não tiver uma esperança de um algo melhor no teu futuro, de uma vida futura com Deus? Então, os crentes em Jesus têm essa certeza. E eu creio que, embora não queiramos morrer, mas entendemos que estaremos muito bem depois que morrermos. Aqui, pelo menos para o mundo, porque para Deus nós estamos vivos. Porque Deus é um Deus de vivos, não de mortos. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Pode notar que muitos hoje padecem de medo e incerteza, por exemplo, pela situação que estamos vivendo neste mundo, com essa pandemia do Covid-19. Quantas pessoas mostram estarem desprovidas de esperança, sentem medo, incertezas. E se você é um crente, você certamente, como disse, não quer morrer, mas você não pode estar desprovido dessa esperança e ficar padecendo de medo. Esteja certo que Deus é contigo. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Terrível para aquele que não entende essas coisas. O item 2. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Entendam que nos tempos de hoje, também nós vivemos este tipo de politeísmo. Muitas pessoas acreditam no Deus dinheiro, muitas pessoas idolatram pessoas, artista, jogador de futebol, vôlei, enfim, algum atleta.
idolatram pessoas que são da música, do teatro, da televisão, idolatram filhos, idolatram esposo, esposa. E com isso também eu posso afirmar para vocês que são pessoas politeístas, mesmo que digam que acreditam em Deus. Então, em Cristo, a gente tem esta real dimensão de quem somos e a quem servimos. E não que a gente vai deixar de amar as pessoas, amar os nossos entes familiares, em dar um certo ar de amor, de respeito por pessoas que se destacam. Mas não a adoramos nem idolatramos, porque senão vamos ser também politeístas e idólatras. Cuidado, cuidado, muito cuidado. E muitas pessoas hoje, por isso, são consideradas também idólatras, porque acreditam em, por exemplo, imagens e esculturas, colocam supostos milagres a essas imagens e esculturas, e com isso são politeístas, porque acreditam, entre aspas, em vários santos. Tomem cuidado para não serem enquadrados como gentios, sem Deus, pensando que tem Deus. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso, calamidade mesmo espiritual. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, que nos revelou Jesus Cristo. Resumindo esse tópico, a antiga condição dos gentios era lamentável. Desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. E, volto a dizer, muitos acreditando que estavam, na verdade, adorando algum Deus que iria lhe prover um algo até futuro. E a gente vê que muitos que eram adeptos às filosofias gregas nem acreditavam na vida futura. Então, que tristeza é viver sem Deus, viver sem esperança, viver sem o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, que é a revelação de Deus para os seres humanos. Chegamos ao final desta lição e vamos fazer uma breve conclusão. Depois vamos refletir sobre alguns pontos que são importantes e eu creio que você deve ter entendido a sua condição antes de Jesus e depois de Jesus. E não é à toa que o mundo também é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. E nós também, antes de conhecermos Cristo e depois de conhecermos Cristo. Noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu também ressalto aquela informação que exatamente ao 8º dia aumentava o nível daquelas substâncias, vitamina K e protrombina, que eram necessários
para que houvesse uma cicatrização rápida. E de tal maneira que Deus, nessa ordem que ele deu para Abraão, ele revela realmente saber de tudo, conhecer de todas as coisas, porque ele mesmo inventou o mundo, a nós e a tudo. Então, revela que a palavra de Deus, ela tem um valor muito grande para todos nós. Aleluia, glória a Deus. Então, bendito seja o seu santo nome para sempre, Jesus Cristo. Aqui, para sedimentar conhecimento, vamos fazer algumas perguntinhas. Eu vou fazer a pergunta, você que tem uma revistinha ou você que lembre, tenta responder, eu vou dar um tempinho antes de mostrar a resposta. O que é circuncisão? Então, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Aleluia. Então, todo judeu, ele é circuncidado normalmente no 8º dia, né? Segunda pergunta. Qual o significado religioso da circuncisão? Então, qual o significado religioso? Por que Deus queria que o povo fosse circuncidado? Muito bem, você que já tem uma resposta, confira aí. Seu significado religioso apontava para a santificação. E lembre-se aí da lição passada, né? Santificação é um processo tal que sofremos, no qual nós somos separados para Deus. Somos santos para Deus, significa de propriedade exclusiva, somos separados. E é um processo que ocorre durante todo o tempo em que vivermos neste mundo, para que a gente possa ver a Deus, porque a palavra diz que sem santidade, sem santificação, ninguém verá a Deus. A terceira pergunta na lição: qual a constatação em relação à religiosidade dos gentios? Então, como é que estava essa situação daqueles que não eram judeus, daqueles que não conheciam a Deus, daqueles que estavam sem Deus? Será que eu já dei a resposta? Ô glória! Ô glória! A religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. João 4, versículo 22. E notem que até nos tempos de hoje, né, sem Deus, sem Jesus, nós não conseguimos sermos salvos. Deus o enviou com esta intenção de prover salvação para o povo, para as pessoas que crescem nele. Então, precisamos entender bem isso. De uma outra maneira, não há como sermos salvos. Quarta pergunta. Cite os 3 pactos que giram em torno da promessa do advento do Messias. Então está aí o pacto abraâmico, Gênesis 12, de 1 a 3, o pacto mosaico, ou seja, através de Moisés, Deuteronômio 28, de 1 a 14, o pacto davídico, ou seja, através de Davi, 2
Samuel 7, 13 a 16. Última questão. Qual o significado da palavra esperança e a relação de seu principal uso? Palavra essa que gostamos muito de usar, a esperança que é em Deus, que é em Cristo, a esperança que não pode sair de nossos corações, como está lá em 1 Coríntios 13, logo no último versículo. Aleluia. O que significa isto? A palavra esperança significa confiança. E nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Salmo 130, versículo 5, Jeremias 17, versículo 7. Que coisa maravilhosa. Tenha fé, tenha confiança, tenha esperança. Lembrando que não pode faltar em nós o amor, não pode faltar em nós a fé e não pode faltar em nós a esperança. Essas três coisas. Glória a Deus. Próxima lição, 17 de maio de 2020, a lição 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Não perca também esta lição. E estamos tratando desta igreja que é a igreja eleita, da qual temos que fazer parte, a igreja redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Que Jesus Cristo te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. E você diz aí, amém. Que Jesus Cristo te abençoe poderosamente.